Queridas, querides, queridos, eu sou Vincent Filari e eu vou falar da trilha da novela Perigosas Peruas. Antes, você já sabe o que eu vou pedir. Me dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Perigosas Peruas foi escrita pelo Carlos Lombardi em 1992. E por que falar sobre Perigosas Peruas? Ocorre que nos meus últimos vídeos, mesmo sem que eu tivesse planejado, eu acabei falando bastante sobre a condição feminina na sociedade brasileira retratada na teledramaturgia. E dentro desse tema, eu considero Perigosas Peruas uma novela fundamental, extremamente representativa para a geração das mulheres de 30 anos atrás. No vídeo de Sol de Verão, novela de 1982, eu falei muito sobre a personagem da Irene Ravache, que era uma mulher que vivenciava todas aquelas mudanças sociais e comportamentais sem ter ainda o distanciamento necessário para avaliar as consequências positivas e negativas dessas mudanças. As mulheres de Perigosas Peruas já tinham elementos para analisar essas consequências. E surpresa, as possibilidades para suas vidas haviam se ampliado tanto que elas não sabiam o que escolher. Ok, é da nossa natureza querer tudo, mas isso é possível? As perigosas peruas do título são Cidinha e Leda, papéis de Vera Fischer e Silvia Pfeiffer. Elas nasceram no mesmo dia, hora e hospital, cursam juntas a mesma faculdade de jornalismo e amam o mesmo homem, o Belo, papel do Mário Gomes. As duas engravidam do Belo, mas como a Cidinha é a primeira a dar a notícia, então é com ela que o Belo se casa. A Leda, por sua vez, consegue o estágio no importante jornal que era o sonho da Cidinha. Então é meio como se a vida premiasse a Leda com um sucesso profissional e a Cidinha com amor. Daí o autor colocou aquele molho bom de melodrama que é a sua marca. As duas vão dar à luz no mesmo hospital e a filha da Cidinha nasce morta. O Belo pensa, a Cidinha não vai aguentar, mas a Leda é forte, ela já tem o trabalho dela. Então, muito antes da Helena de Por Amor, o Belo troca a filha morta da Cidinha pela filha viva da Leda. A Leda, arrasada, imaginando que a filha nasceu morta, vai embora do país. E a Cidinha fica com o marido, fica com a Tuca, que é a filha deles, e mais 2 filhos que ela tem do Belo. 13 anos depois, a Leda, então já uma jornalista importante, sofisticada, culta, renomada, premiada, tudo de bom, ela volta para o Brasil para investigar os crimes relacionados à família Torremolinos, que são na novela meio como que uma paródia da família Corleone do filme O Poderoso Chefão. Mas no fundo o que ela quer mesmo é reencontrar o seu grande amor, o Belo. A Cidinha, por sua vez, é uma dona de casa raiz, vive para o marido e para os filhos. O Belo a ama, os dois se dão bem, mas ele atrai com todo mundo e ela tem que fechar os olhos. Ela é feliz? Ela jura que sim, mas não é não. Quando ela e a Leda se reencontram, fica claro o quanto uma inveja o que a outra tem. Tudo que a Leda mais queria era a família da Cidinha. E tudo que a Cidinha mais queria era a carreira da Leda. O autor Carlos Lombardi disse que a ideia para a novela surgiu ouvindo uma conversa da esposa dele com as amigas. Era a primeira geração de mulheres que se deparava com essa sobrecarga na vida profissional, afetiva e familiar. A mulher tinha que cuidar da casa, dos filhos, do marido e tinha que estar bonita e gostosa para o marido não perder o interesse e tinha que dar conta do trabalho, conseguir ser respeitada, ser uma boa profissional, mas não a ponto de fragilizar o ego do marido. Perigosas Peruas é uma novela de 32 anos atrás, então é claro que a nossa sociedade evoluiu positivamente em alguns aspectos. Hoje uma boa parte dos homens está se desconstruindo, dividindo as tarefas domésticas, e a exaustão das mulheres não é mais vista como frescura. O problema que permanece insolúvel é que essa exaustão continua e parece que só aumenta. Mas vamos falar de sua trilha sonora. O álbum nacional vendeu 68 mil cópias. Só eu acho engraçado uma novela chamada Perigosas Peruas, esse logo aqui da perua, e aí na capa o arquétipo do macho ogro. O Alexandre Frota interpretava na novela o Jaú. Ele trabalhava como motorista da família Torremolinos, mas era na verdade um policial infiltrado para investigar a máfia.
Das 17 faixas do álbum, 7 foram gravadas para a novela, a começar pelo tema de abertura, Perigosas Peruas, com a qual as Frenéticas, conjunto vocal feminino desfeito em 84, tentavam voltar ao cenário musical, mantendo o seu estilo dançante, irreverente e malicioso. A letra era exatamente sobre como as mulheres tinham que se virar em todos os aspectos da vida. Lava, passa, enxágua, enxuga, molha, seca, enruga, sobe, desce, veste, despe, pira, gira, perua. Sobre essa faixa, o Nelson Motta disse em entrevista ao Teletema, livro escrito por mim e por Guilherme Bryan, que ele achava essa música uma vergonha. Ele era diretor artístico da Warner e era aquela época de Fernando Collor, ninguém tinha dinheiro para nada, uma crise total, e eles precisavam desesperadamente ter um sucesso ali. Então ele resolveu relançar as Frenéticas, grupo do qual ele havia sido um dos criadores, e aí tinha essa música, segundo ele, sem vergonha, horrível, do Renato Ladeira e do Roberto Lee. Pior que a música, segundo ele, só a letra. Ele fez um pedaço, ligou para o Boni modificou algumas partes, acabou entrando como parceiro, além do Julinho Teixeira, que fez o arranjo. No fim, o Nelson Motta disse que não sabe como foi preciso 5 pessoas para fazer, segundo ele, uma porcaria dessas. O Carlos Lombardi, também em entrevista ao Teletema, ele endossa a opinião do Nelson Motta. Ele acha o tema de abertura uma infelicidade. Uma coisa curiosa é que no LP a música tem apenas 1 minuto de duração, exatamente o tempo de abertura da novela. Já no CD a música parece inteira, com 3 minutos e meio. Mas pensando bem, acho que foi mais negócio ficar com LP nesse caso, né? O Lombardi contou uma coisa muito interessante na entrevista. Ele adora Marina Lima. A Marina está presente em quase todas as trilhas de suas novelas, desde Como Salvar Meu Casamento, lá na TV Tupi. Daí, quando ele ouviu Eu Não Sei Dançar, ele achou a música a cara da Leda, dos momentos de depressão dela. E realmente, quando a gente ouve prestando atenção na letra, parece que ela foi feita sob medida para Leda. Às vezes eu quero chorar, mas o dia nasce e eu esqueço. E tudo que eu posso te dar é solidão com vista para o mar. Já para a Cidinha e sua vida infeliz de dona de casa, sem vontade própria e sem o respeito do marido infiel, parecia ter sido feita sob medida a canção Será, que foi o primeiro sucesso do Legião Urbana e aparece aqui na regravação da Simone, que refez a música de um modo bem dramático, bem pungente, o que valorizou a força da letra. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras e talvez com medo da escuridão ficaremos acordados, imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Porque quando a gente ouve com Legião Urbana, aquela coisa rock, a gente não presta atenção na letra. Mas a Simone cantando, palavra por palavra, nossa, arrepiado. Só que na hora da sonorização, veja só, Será virou tema da Leda e Eu Não Sei Dançar, da Cidinha. O Lombardi disse que isso acontece. Às vezes, na hora de sonorizar, eles privilegiam o clima da música em detrimento da letra. Então a gravidade de Será ficava melhor para a Leda, enquanto a doçura melancólica de Eu Não Sei Dançar casava melhor com a Cidinha. As protagonistas tinham ainda mais um tema cada uma. Além de Será, Leda também era embalada por Glória, rock charmoso no qual a cantora Silvia Patrícia narra uma existência cheia de luxo e sucesso. E para a Cidinha e seus momentos românticos com Belo, o tema mais marcante da novela, Eu Te Amo, regravação de enorme sucesso da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano para a versão feita por Roberto Carlos e And I Love Her, lançada pelos Beatles em 64. Lembrando que em 92 era o auge do pop sertanejo. Disco de novela, se quisesse vender, tinha que ter uma música sertaneja. E o que colaborou para o sucesso da música é que o público se apaixonou por Cidinha e Belo, torceu por esse casal do primeiro ao último capítulo.
Eu confesso que, como espectador na época, me incomodava que duas mulheres tão incríveis como a Cidinha e a Leda disputassem o amor de um cara tão grosseiramente infiel, mentiroso, criminoso, porque o Belo trabalhava para a máfia dos Torremolinos e, o que é pior, ele impediu a Leda de ser mãe, de exercer a maternidade, ao dar a filha dela para Cidinha. Eu pensava, se eu fosse essas mulheres, eu desprezaria esse cara. Mas eu é que tinha uma cabecinha um pouco à frente do tempo. Em 92, as mulheres ainda achavam normal a infidelidade masculina. É a natureza deles, é até parte do charme deles. Tanto que era o público feminino que torcia para Cidinha ficar com o Belo. E é claro que o grande carisma do Mário Gomes colaborou muito para essa torcida. E a troca dos bebês? Ah, mas ele fez isso pensando que ia ser o melhor para elas. E uma coisa que eu aprendi escrevendo novela é que quando o personagem é um pouco bobo, o público põe no colo, não importa o que ele tenha feito. O Belo era mafioso, mulherengo, mas ele era atrapalhado, meio perdidão, e aí de novo a escalação acertadíssima do Mário Gomes. Ninguém na época interpretava um galã bobão como ele. Ao longo da história, a Leda e a Cidinha trocam de papéis. A Leda descobre, enfim, a filha que ela teve com o Belo e se casa com ele. Eu poria esse cara na cadeia, né? Mas enfim. E a Cidinha começa uma carreira de sucesso lançando um livro de receitas. E a infelicidade continua, porque aí elas começam a sentir falta daquilo que perderam. A Cidinha, da sua vida doméstica, e a Leda, da sua carreira. Difícil, né, gente? E outra personagem muito importante nessa história é a menina Tuca, interpretada pela Natália Lage. É a filha da Leda que foi criada pela Cidinha. É uma menina de muita personalidade. Ela rejeita a sujeição e a passividade da Cidinha, tanto que ela até adota um visual meio Joãozinho, e ela idolatra a Leda, sem nem imaginar que a Leda era sua verdadeira mãe. O tema dela era Sábado, dos Paralamas do Sucesso. E antes de se casar com o Belo, a Leda teve um rolo com o Jaú. Foi muito legal porque Silvia Pfeiffer e Alexandre Frota eram um par totalmente improvável, mas eles tinham muita química. Química, aliás, que a gente já tinha visto na minissérie Boca do Lixo. O tema do Jaú é Fêmea, canção do Fábio Júnior, cuja letra explícita tocava muito na novela. Fêmea, puro sêmen da paixão. Fêmea porque chora e goza em minha cama e nunca reclama do teu homem companheiro. Pelo contrário, suas preces são eterna chama, que me proclama entre tuas pernas teu parceiro. Ou seja, fêmea, agradece teu macho que te fez gozar. E isso com direito a bumbum de Alexandre Frota exposto ali às 7 horas da noite. Os picantes anos 90. O Jaú tinha um caso muito quente com a Manuela, papel da Cláudia Lira, que era a herdeirinha dos Torremolinos, uma mulher muito impulsiva, passional, literalmente no limite da loucura. Para ela, o conjunto de rumba flamenca Espírito Cigano, que aproveitava a onda de sucesso da música cigana, canta Baila Baila Manuela, versão nacional de Bailame, do Gypsy Kings, tendo incluído no refrão e no título da música, a pedido do Máriozinho Rocha, o nome da personagem. A trilha, de assumido repertório pop comercial, inclui ainda o hip hop Tô Indo Embora, com a Sandra de Sá, era o tema do João Maluco, personagem do Felipe Martins. Ele era o irmão caçula da Cidinha, um cara meio desviante, traumatizado por achar que foi o responsável pela morte da mãe e que lá pelas tantas se torna garoto de programa. Esse Mundo, com a Vange Leonel, foi o segundo sucesso da Vange Leonel, logo após Noite Preta, da novela Vamp. Aqui Esse Mundo era o tema da Maria Doida, papel da Silvia Buarque. Ela era a namorada do João Maluco. E Coisas da Paixão, com Emílio Santiago. Era o tema romântico do casal Teio e Teia, papéis de Rômulo Arantes e Bianca Baiton. Era um casal muito apaixonado que vivia entre tapas e beijos porque ela era muito ciumenta e para nada, porque ele era um cara super fiel. Inclusive para o Teio, que era super submisso em casa com a esposa e na rua era um policial todo metido a durão, o ator Rômulo Arantes compôs e gravou o rock profissional da noite. Também foram feitos para a novela 4 temas instrumentais: Situação Mágica, Ritmo Quente,
Saga e Torremolinos. As duas últimas dos produtores do álbum, Paulo Henrique Castanheira e Yuri Cunha. Enquanto Saga cobre as cenas de investigação, perigo e ação, especialmente as que envolvem o Jaú, Torremolinos teve sua melodia e seus arranjos inspirados no tema que o Nino Rota compôs para a trilha do filme O Poderoso Chefão. E o Erasmo Carlos regravou para essa trilha um dos seus maiores sucessos com o Roberto Carlos, Sentado à Beira do Caminho. Em entrevista para o Teletema, o Erasmo recordou que o escritor da novela Beto Rockefeller, o Braulio Pedroso, escreveu um bloco inteiro de capítulo com essa música ao fundo. O Luiz Gustavo vinha pelas madrugadas em São Paulo depois de uma desilusão amorosa, as ruas desertas, ele sentado no meio-fio e a música tocando. Isso foi o suficiente para Sentado à Beira do Caminho estourar no Brasil inteiro. Aí voltou em Perigosas Peruas. Essa música foi feita em 1969 e é até hoje o maior sucesso do Roberto e do Erasmo no exterior. Aliás, parênteses, Beto Rockefeller foi a primeira novela a ter uma trilha musical pop, com tudo que estava tocando no rádio, e com cenas em que as músicas tocavam quase inteiras, como se fossem videoclipes. Foi ali que tudo começou. E olha que legal, o Cassiano Gabus Mendes, que foi o criador de Beto Rockefeller e com quem o Carlos Lombardi já havia trabalhado como colaborador, ele atuava na novela como o Franco Torremolinos, o patriarca dos mafiosos. E o seu filho Tato Gabus Mendes era o Paulinho Pamonha, um atrapalhado investigador apaixonado pela Cidinha. E foi para o Paulinho que Sentado à Beira do Caminho serviu como tema. A trilha internacional foi um marco da década de 90. Vendeu 277 mil cópias porque em 92 ninguém tinha dinheiro no bolso. Porque em circunstâncias normais, esse disco teria vendido 600, 700 mil cópias fácil. Na capa, o grande sucesso da novela, o Mário Gomes como Belo. Com exceção de duas gravações nacionais, a balada romântica I Just Wanna Have You, da banda de rock carioca Mega Beat, e a valsa Just You and Me, do Gary Thornton, todas as músicas deste álbum figuram entre as 100 mais ouvidas nas rádios brasileiras em 92. Os maiores êxitos vieram de artistas britânicos, a começar pela mais conhecida faixa da banda de pop dançante Right Said Fred, I'm Too Sexy, que não foi tema de personagem, embora pudesse perfeitamente ter sido tema do Belo. E seguem com All Together Now, o maior sucesso da banda de rock alternativo The Farm, Hold On My Heart, último grande sucesso da banda de rock Genesis, ainda com Phil Collins no vocal, Sanzão na Dona, baladão sofistipop gravado pelo Paul Young com o seu compositor, o roqueiro italiano Zucchero, que estranhamente embalou o namorico adolescente da Tuca com o Espoleta Caco, papel do Victor Hugo, e Tears in Heaven, composta e gravada pelo Eric Clapton em homenagem ao filho de 4 anos que havia morrido ao cair da janela do apartamento. Tendo recebido o Grammy de melhor canção e melhor gravação do ano, Tears in Heaven foi utilizada aqui como tema do Theo e da Teia, justamente no momento dramático do casal em que ela tenta engravidar e não consegue. Para o núcleo dos desastrados policiais, ao qual pertenciam o Theo e o Paulinho Pamonha, o rap rock Give It Away, que rendeu à banda Red Hot Chili Peppers um Grammy em 92. Para a Pimenta, papel da Ana Paula Bouzas, uma menina arisca e masculinizada que ama em segredo o João Maluco, irmão da Cidinha, o tema é Innocence. Canção originalmente composta em português pela Débora Blando e que fez um grande sucesso na Europa e no Brasil quando a Débora gravou a letra vertida para o inglês. Ouvimos ainda Get Ready For This, a música mais conhecida da banda holandesa de Techno House Tune Limited, que serviu ali como tema geral, Milonga, estilo musical bem tradicional na Espanha e na América Latina, que deu título à música na qual o madrilenho Julio Iglesias alterna versos em espanhol e em português. Bem que poderia ter sido o tema da Manuela, mas não foi. E Change, pop dançante com o qual a Lisa Stansfield voltou às paradas mundiais. O Lombardi adorava essa música,
tanto que ele a trouxe de volta na minissérie O Quinto dos Infernos 10 anos mais tarde. Change bem que poderia ter sido o tema da Maria Doida, mas também não foi. A canção Sleeping Away, lançada pelo Information Society em 1990, se tornou sucesso apenas no Brasil ao servir de tema para a Leda. Já para a Cidinha, mais um hit da banda sueca de pop rock Roxette, que estava bombando ali naquele início de anos 90. Spending My Time, que foi o tema internacional mais marcante dentro da novela. No final, não teve jeito. A Cidinha ficou mesmo com o traste do Belo, para a grande alegria do público, e a Leda se ajeitou com um sósia do Belo, também interpretado pelo Mário Gomes. As duas amigas compartilhavam agora a maternidade da Tuca e conciliavam a vida afetiva e familiar com a profissional. A última cena da novela é muito bonita e muito simbólica. Nela, a Cidinha e a Leda conversam sobre as dificuldades de ser mãe, esposa e profissional em um mundo no qual elas tinham lutado por mais direitos, tinham conseguido, só que em contrapartida esse mundo passou a exigir cada vez mais delas. Afinal, quanto mais conquistas, mais exigências. Mas elas, apesar de exaustas, estão finalmente felizes. Com seus maridos imperfeitos, com o trabalho nem sempre satisfatório, com aquela culpa por não estarem tão presentes quanto gostariam na vida dos filhos, mas com aquele sentimento bom de estar no fluxo de uma vida em movimento. Uma vida cheia de conquistas, não totais, mas palpáveis em todas as áreas. E a Tuca, afinal filha de ambas, se junta a elas no final da cena, que foi embalada por Eu Te Amo, de Zezé de Camargo e Luciano. Perigosas Peruas foi, em suma, uma novela muito otimista, favorável à causa feminista e muito carinhosa e reverente às mulheres. Claro, dentro dos valores da época, né? Hoje, um personagem cafajeste e machista como Belo jamais seria aceito pelo público. Quer dizer, jamais eu fui longe demais. Eu acho que não seria aceito pelo público. Vai saber. Mas e você, mulher? O que você achou de Perigosas Peruas? O que você achava do mundo e da nossa sociedade em 92? Para você hoje as coisas estão melhores? Piores? Melhorou aqui para piorar ali? Você está satisfeita? Está feliz? Está exausta? E a trilha? A Internacional, quem viveu na época ou tinha ou conheceu alguém que tinha. Quais eram suas músicas preferidas? Conta pra mim! Beijão e leiam O Segundo Sexo.